Ele foi novamente alvo da Polícia Federal. A Polícia Federal deflagrou hoje a segunda fase da Operação Sem Refino, ela que investiga a fraude na concessão de licenças ambientais para a Refit, a antiga refinaria de Manguinhos. Os agentes foram até um endereço em Petrópolis, que é ligado a Castro, e a coluna Mirelle Pinheiro apurou que ele teria contribuído para a manutenção do esquema ligado à Refit e utilizado mecanismos de ocultação e lavagem patrimonial. Essas suspeitas envolvem gestão fraudulenta e temerária, lavagem de capitais, sonegação fiscal, evasão de divisas, manipulação de mercado e crimes contra a ordem econômica relacionados à comercialização de combustíveis. Magno, para além da operação, como é que você vê o ocaso da vida política do Cláudio Castro e como essa situação dele pode ser um revés para o Flávio, de quem ele é aliado, e a gente sabe muito bem que o Rio de Janeiro é o curral eleitoral da família Bolsonaro? Rafael, essa situação é bastante interessante. Em primeiro lugar, Petrópolis é a minha cidade natal, então me toca pessoalmente essa operação. O Cláudio Castro, ele tem sido alvo nos últimos meses de algumas operações da Polícia Federal. Vale a gente lembrar que o Cláudio Castro renunciou ao governo do Rio de Janeiro para concorrer ao Senado, mas acabou desistindo dessa candidatura ao Senado, dadas as diferentes operações policiais que deixaram como alvo. Ele disse que abriria a mão da candidatura ao Senado, poder se defender melhor, mas a verdade é que ele está colocado na marca do pênalti da atenção da polícia. A opinião pública no Rio de Janeiro já não é tão favorável assim ao Cláudio Castro, e a sua ligação com esses diversos esquemas que estão aparecendo agora, principalmente no grupo Refit, que é um grupo bastante enrolado, um dos grandes devedores de impostos no Brasil, devem mais de 20 bilhões de impostos, é uma situação complicada de favorecer um grupo que é bastante poderoso no estado do Rio de Janeiro, mas que também tem tantos problemas com a justiça. O ocaso político de Cláudio Castro tem uma cauda muito longa, vem lá de trás, porque Cláudio Castro era o vice-governador de Wilson Witzel, que durou menos de 2 anos no governo do Rio de Janeiro, foi cassado. Cláudio Castro assume o cargo de governador, se muda para o PL, tem como grandes aliados os políticos do PL, o clã Bolsonaro, se reelege em 2022 com uma ampla vantagem, se reelege logo no primeiro turno, mas que tem problemas na sua base, na Assembleia Legislativa. O seu suposto sucessor, Rodrigo Bacelar, que era o presidente da Alerj, cujo plano do PL era, com a renúncia de Cláudio Castro, ter Rodrigo Bacelar assumindo o governo. Esse plano foi frustrado porque Bacelar também foi preso. Então, o PL do Rio de Janeiro se encontra numa dificuldade bastante significativa, não só do governador Cláudio Castro, que, mais uma vez, tem sido alvo de busca e apreensão constante da Polícia Federal, mas toda a sua chapa. O outro candidato ao Senado, um era Cláudio Castro, o outro candidato era Márcio Canella, ex-prefeito de Belfor Roxo, que foi encontrado com um fuzil no seu carro, também tinha sido alvo de busca e apreensão e foi preso por ter um fuzil no seu carro. Também não irá concorrer ao Senado pelo PL. Então nós temos um partido que nos últimos 8 anos governou o Rio de Janeiro, que foi o PL, que tem a base dos Bolsonaro, onde Flávio, onde Jair, onde Carlos construíram a sua vida política, e esse partido não consegue ter 2 senadores na sua chapa, porque os 2 desistiram de competir, porque foram alvos de ações da Polícia Federal. E o seu candidato ao governo, Douglas Ruas, que apesar de agora ser o presidente da Alerj, está impedido pelo STF de assumir o governo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje tem um governador interino, que é o presidente do Tribunal de Justiça. Então nós podemos estar vendo não apenas o ocaso político de Cláudio Castro, que corre o risco de ser preso, dadas as ações da Polícia Federal contra ele, mas também o ocaso do PL, que governou o Rio por 2 mandatos no governo, viu a situação da segurança pública, por exemplo, se deteriorar gravemente, não consegue retomar o discurso da segurança pública, que está em desarranjo no Rio de Janeiro, porque o PL, que ocupava o governo do Rio de Janeiro até poucos dias, e vê Flávio Bolsonaro não conseguir, inclusive, ter uma liderança muito folgada na eleição presidencial no estado em relação a Lula. A gente sabe que Lula deve ter uma boa vantagem no Nordeste, então Flávio precisaria ter uma vantagem maior no Sudeste. E no momento não é isso que está acontecendo, nem mesmo no Rio de Janeiro, um estado onde Flávio
deveria ter um pouco mais de vantagem por ser o seu estado político natal. Magno, eu quero conversar com você sobre mais um assunto, mas antes eu vou pedir 2 minutinhos de paciência sua e de quem está na TV, porque a gente vai fazer um breakzinho, mas você